Bom dia, minha gente. Tudo bom com vocês? Tô aqui, 9h30 da manhã, começando os trabalhos de hoje. Já tomei meu banho, porque hoje fui pra academia e suei bastante lá. Por mais que esteja frio, hoje foi dia de fazer cardio. E cardio sua, né, gente? Cheguei suada em casa. Aí tive que tomar um banho agora cedo pra começar a trabalhar. Senão a gente não trabalha bem, né? Agora eu vou começar a imprimir já os pedidos, né, do dia. A gente tá aqui com 24 pedidos, que é o que saiu até agora, né? Hoje não saiu muito pedido por conta daquele motivo da gente tá sem um monte de coisa no estoque, né? Acabou. Graças a Deus, por um lado, por estar vendendo bastante. Mas é preocupante por outro, porque daí a gente tem que tomar outras decisões aqui, iniciativas, para poder fazer com que não acabe o estoque. E uma das iniciativas foi a gente voltar a pensar em colocar serviço para casa das pessoas, né? Então já tem uma moça que corta caixinhas, a outra moça que estava cortando só topper de docinho, ela vai voltar a cortar centro de mesa, né? Ela tava com algumas complicações, né? E ela não tava podendo se esforçar muito, por isso ela devolveu o serviço. Mas agora ela já foi liberada de todos os perigos, tá tudo bem. E ela já pode voltar a trabalhar normalmente. Então eu vou destinar para antes ela cortava sacolinha e centro de mesa. Mas a banner corta muito bem sacolinha, ela corta muito rápido. Já centro de mesa demora um pouco, né? Porque são o cachepô, a parte de baixo. Tudo que é caixinha, né, que tem que vincar e cortar, a banner demora um pouco mais de fazer esse trabalho, né? Quando é trabalhos, por exemplo, a sacolinha tem vinco, mas ela é um quadrado, né? Um quadrado e cortou a sacolinha. Muito mais simples do que cortar um cachepô, que é todo escalopado. Tem a parte de baixo, que é detalhada. Depois ainda tem o topo, né? Que é aquele redondinho. Então, o topo, às vezes, a gente tava cortando na corte vinco e deixando a banner para cortar a parte de baixo, né, o cachepô. E na hora de separar e embalar também é um pouco mais complicado, porque tem que colocar, tem que contar canudo. Então essa parte, esse serviço eu vou destinar para ela, não vou mandar sacolinha mais, sacolinha a gente vai continuar cortando aqui, porque é bem rápido. E a gente já tá conversando com outra moça agora para cortar forminhas, porque o que a gente tá fazendo é destinar para as pessoas cortarem o que a banner demora mais de cortar. Então, a forminha tem que vincar, né? O meinho da forminha, tem que cortar depois, e é bastante coisa na folha, então acaba demorando um pouquinho mais. Plaquinha, a banner corta assim, sem você piscou, ela já cortou uma folha. Então, é mais inteligente a gente cortar, né? Essas coisas que são mais rápidas nela. E agora eu vindo com personalizado, né? A gente vai precisar muito dela. Então, se acabar saindo bastante coisa, a gente vai usar ela bastante, né? Tanto para produção do estoque, porque ela é maravilhosa para fazer estoque, né? Porque ela corta ali sozinha, quanto para fazer os personalizados. Os personalizados a gente vai fazer com o QR Code, né? Que daí a gente coloca várias folhas, ela lê QR Code. Para quem não sabe, a gente pode colocar, vou pegar umas folhas aqui e dar exemplo. A gente pode colocar, a gente vai fazer um kit de pirâmide. Aí, algumas folhas é a pirâmide, outras folhas é o aplique da pirâmide, outras folhas é o topo da pirâmide. Um exemplo, a gente coloca nessas folhas um QR Code aqui embaixo. Um QR Code que corresponde à pirâmide, um QR Code que corresponde aos apliques, outra QR Code que corresponde ao topo. É só um exemplo, tá? E a gente coloca todas juntas na máquina e coloca a máquina para ler pelo QR Code. Né? Esse QR Code, o mesmo que tá na folha, tem que estar no pendrive que tá atrás da máquina, para que ela reconheça esse QR Code a hora que ela escanear. Então, tem como a gente fazer, calibrar esse QR Code, né? O local onde a gente tá colocando o QR Code, porque depende do programa que você estiver usando, você consegue modificar o lugar. Por exemplo, o Sing Master, acho que dá para colocar na beiradinha aqui o QR Code. Se você fizer na horizontal, ele vai ficar aqui. Se você fizer na vertical, vai ficar aqui. Tem como colocar embaixo e em cima também. Então, tem formas aí de você trabalhar do jeito que vai ficar mais fácil, melhor para você. Mas a gente coloca aqui na pontinha, né, no meio.
e daí coloca lá para ler pelo QR Code e ela vai puxando e cada folha ela reconhece. Essa folha eu preciso cortar a pirâmide, essa folha eu preciso cortar aplique e essa o topo. Ela reconhece ali através do que a gente salvou lá no pendrive, tá? Então, pra gente fazer o personalizado, ela vai ser maravilhosa também, porque a gente vai fazer tudo com QR Code, colocar lá e ela vai cortar todo o trabalho. Vai despejar aqui na bandeja e depois a gente pega da bandeja e vai pra mesa montar. Basicamente isso, tá? Então, ela é boa tanto para fazer produção mesmo, quanto para fazer essa parte também, que é de várias folhas diferentes, uma da outra, que não deixa de ser uma produção, mas é uma produção menor, ela só é mais detalhada, né? A gente não vai precisar ficar ali colocando no computador o que é para ela cortar, ela já sabe através do QR Code, tá? Então é isso, a gente vai colocar forminhas pra moça cortar na casa dela. A gente vai ver um horário aí pra levar a máquina pra ela, pra fazer um teste com ela. Eu vou ver se ela vai vir pra cá pra fazer o teste aqui com a gente, porque às vezes é mais fácil, né? Porque daí eu coloco ela pra ficar cortando e eu consigo fazer outras coisas do que ir na casa dela. Mas também não tem segredo nenhum, né? Uma pessoa que tem facilidade ali com produtos manuais e tudo mais, eu sempre procuro saber se a pessoa tem facilidade com produção manual, com artesanato. Esse tipo de pessoa vai se dar muito bem, vai ser muito fácil de ensinar, né? Quem já trabalhou com produção, por exemplo, que daí já tem uma linha ali do que precisa ser feito. Então, não tem segredo nenhum, né? Cortar forminha, no caso, é uma faca só. Então, corta, 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 separa a quantidade, a gente embala de 50 em 50, então eu vou ensinar ela a não precisar ficar contando, né? Porque a gente não precisa cortar tudo e depois ficar contando forminha por forminha. Tem uma forma de você cortar, se você corta de 2 em 2 folhas, você vai precisar posicionar ali na sua bancada de uma forma que você saiba que ali tem 50 forminhas, que você não precisa ficar contando depois, porque o contar depois é onde a gente perde mais tempo, né? Então, vou explicar tudo isso pra ela, ela vai levar a máquina pra casa dela e vai trabalhar de lá. E aí, vai fazer o mesmo esquema, vou entregar serviço semanal pra ela, eu vou determinar um dia, né, que fique bom pra mim, fique bom pra ela, pode ser uma quarta-feira, um exemplo. Ela vem até aqui e a gente troca serviço, eu entrego da próxima semana e ela me entrega da semana anterior. E assim a gente vai trabalhando, tá? Foi dessa forma que deu certo até o momento pra mim. E é dessa forma que a gente vai continuar trabalhando, tá? Eu tinha 5 máquinas de corte e vinco e eu desfiz delas porque eu não pretendo trabalhar muito tempo com máquinas manuais, né? Eu acredito que a gente passou por essa fase, foi uma fase muito legal, né? De ter corte e vinco, foi tudo, foi uma virada de chave muito grande aqui na empresa, então foi muito bom. Foi muito proveitoso trabalhar com essas máquinas, mas a gente sente que o passo seguinte é automatizar o quanto mais a gente conseguir. Então, se eu não consigo trabalhar com uma máquina de tipo banner cut para fazer muito trabalho detalhado, eu preciso de uma corte vinco, porque a corte vinco ela realmente é mais rápida, né? Numa girada você corta 2 folhas, então ela é mais rápida do que essa daqui. Para alguns trabalhos mais ainda. A gente pelo menos quer motorizar essas máquinas, né? Então, ou a gente vai pegar essas 3 que a gente tem, né? Essas 2, porque uma já tá motorizada. A gente vai motorizar as outras 2, ou a gente vai comprar outras e já quando comprar motorizada. Por isso que eu desfiz de 2 das máquinas. De vez em quando eu fico assim, será que eu precisava ter desfeito, né? Não era melhor ficar com 5 máquinas aqui e colocar 5, uma na casa de cada pessoa e cada pessoa fazer um produto meu? Mas não, a gente tem, conforme a empresa vai crescendo, a gente tem que realmente crescer junto com ela, né? E eu acredito que máquinas manuais são temporárias, tá? Máquina que a gente corta e vinca manual ali, girando, 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 dificilmente uma pessoa vai ficar muito tempo cortando com a gente, porque é um trabalho muito cansativo, né? A moça que corta, que corta as caixinhas, ela passa 40 minutos para cortar uma caixa. Uma caixa cabe 10 kits. Então, ela demora 40 minutos para cortar uma caixa. E ela corta 5 a 6 caixas por dia. Então, imagina o tempo que ela passa rodando aquela manivela para poder me dar produção, né? Porque o que eu preciso é produção. Mas eu também preciso pensar na pessoa que está produzindo para mim, né? Então, se a minha empresa se ela pode dar esse passo, a gente vai dar, né? De motorizar ou de comprar já motorizada. E é assim que eu acredito que
que siga uma empresa, né? A gente não vai trabalhar ali com as máquinas que a gente começou o resto da vida, né? A gente tem que modificar mesmo. Para quem tá começando, eu super indico. Foi a melhor máquina que eu comprei até hoje, assim, que fez a diferença no meu negócio, foi a Corte Vinco, tá? A Banner Cut, ela é maravilhosa, porque ela faz sozinha. Mas o que fez o diferencial da minha empresa, que foi da produtividade, né? Porque a minha empresa ela só mudou porque eu consegui fazer com que as máquinas dessem produtividade. Se fosse eu cortando sozinha, eu não daria produtividade que eu tenho com outras pessoas cortando junto. Então tenho eu que corto, tem a Má que corta, tem a Karina que corta, e agora vai ter outra moça que corta, e tudo isso com a máquina de corte Vinco. Tá? Então, é uma máquina maravilhosa e foi a máquina que deu a virada, a grande virada aqui da minha empresa, tá? Essa máquina aqui é uma bênção, é uma maravilha na nossa vida, é uma conquista, assim, que a gente, às vezes, fica olhando para ela e nem acredita, né, que a gente conseguiu dar esse passo. Mas foi um passo para melhorar o que já estava dando certo, porque com a Corte Vinco já dava certo, agora tá automático. Né? Vamos colocar aqui, agora ela corta sozinha, a gente deixa ali e só precisa ficar ali supervisionando. A outra a gente precisa trabalhar nela. Mas, sem dúvida, se hoje eu estivesse começando com o método que eu trabalho, né, que é de produção, que é de estoque, que é uma linha de produção grande, eu começaria com uma Corte Vinco. Esses dias eu recebi uma pergunta de uma moça que estava com uma dúvida muito cruel lá no Instagram. Esqueci o nome dela agora, mas ela veio aqui dos vídeos, seguidora aqui dos vídeos da gente. Então ela perguntou: eu compro uma Banner Cut ou eu compro uma Corte Vinco? Aí eu falei: o mundo perfeito. A Banner Cut que ela queria dizer não é essa, tá? Aquelas de mesa mesmo, com base de corte, né? Porque é para início. Sem dúvidas nenhuma, o melhor dos mundos é começar com as duas, né? Porque daí você tem produtividade e você tem variedade. Se uma caixinha ou um trabalho ali que você tá fazendo não dá certo, você pode mudar e depois fazer faca, né? Você testa primeiro. Eu comecei assim, eu testava um modelo, testei a sacolinha, mas eu cortava na silhuete. Quando eu já vi que as vendas estavam acontecendo, eu ia lá e rapidinho fazia faca. Porque a faca demora um pouco de chegar, né? Então eu tinha que sentir, né? Tô sentindo que sacolinha vai vender bem. Vou lá fazer a faca. E fui lá e fazia a faca. Porque a silhuete me dava variedade. Eu já coloquei alguns produtos que também não vendia. Não consigo lembrar agora, mas já teve várias coisas assim que eu coloquei pra vender e às vezes não vendia. E eu ia lá e não fazia faca pra Corte Vinco, né? Mas o melhor dos mundos é você ter as duas. Mas nem todo mundo consegue, né, gente? Nem todo mundo consegue. A maioria começa aqui, ó, na tesourinha. Eu também comecei na tesourinha. Comecei na tesourinha e estilete, tá sempre aqui, ó. Eu tenho máquina, tenho tudo, mas tesourinha e estilete tá sempre aqui. E eu comecei com esses dois materiais. Se você pode dar um primeiro passo e você quer trabalhar com produção, com produtividade, Corte Vinco. Com certeza absoluta, Corte Vinco. Faz algumas facas ali, que são as facas que você pretende trabalhar ali de início, e Corte Vinco. Se você quer ainda testar, ver variedade do que vende, do que não vende, compra uma Banner Cut, né? Que daí você vai conseguir fazer, você não tem tanta encomenda, você consegue trabalhar ali com a Banner Cut tranquilamente. Caso você não queira investir na Banner Cut e ainda tá com dúvida do que vender, tesoura. Vende, coloca as coisas, coloca a sacolinha para vender, saiu sacolinha, tesourinha. Depois, viu que tá saindo bastante sacolinha? Faz a faca, compra Corte Vinco. É assim, sabe? O método que eu acredito que é o que eu trabalho, eu já trabalhei das duas formas, já trabalhei fazendo encomenda pela silhuete também. Não gostava muito, porque é uma coisa que não dá produtividade. E o que eu quero é vender muito. E se eu quero vender muito, eu tenho que ir pra máquina que me faz produzir muito, que é uma Corte Vinco, tá? Então é isso. Hoje tem muita coisa pra fazer, vou até parar de conversar agora, eu já conversei 15 minutos. Eu tenho que agora imprimir os kits novos, né, que é o Poupare. Já teve uns vídeos atrás aí que eu falei que Poupare ia ser o próximo kit que eu ia colocar pra venda. E agora eu acho que já tem mais de 15 dias e eu ainda não coloquei Poupare pra vender. O Poupare já tá aqui, já tá no computador, já tá pronto para imprimir e eu até agora não coloquei para vender. Então, como agora a gente tem que fazer conteúdo pro Instagram, né? Eu vou mandar pra Gi para ela fazer os conteúdos pro Instagram, eu já vou imprimir Poupare. Eu imprimi Poupare e Capivara. Capivara eu tenho o azul e o rosa.
Só que eu acho que eu não vou colocar agora, eu vou colocar os personalizados que já tá pronto. Aí vai ser Poupare e os personalizados. E ela vai fazer conteúdo durante o mês com esses temas, tá? Como ela pede 4 temas por mês pra ela trabalhar, eu vou mandar Poupare menino, Poupare menina, o personalizado. E tem um que a gente fez que é tipo Hot Wheels, mas ele não tem a logo Hot Wheels, né? Pra gente não cair aí nos temas licenciados, né? Ele é um laranja com preto, tem rodas, tem isso, tem aquilo, mas ele não tem a logo Hot Wheels. Então a gente vai colocar esse tema também. Eu sinto que a gente não tem muito tema de menino, né? Eu foco muito mais nos temas de menina. E quando é um tema de menino, às vezes ele é unissex, né? Tipo Arca de Noé. É azulzinho e tudo mais, mas pode ser usado tanto para menino ou menina. 365 sorrisos, menino e menina. Dificilmente a gente cria temas para menino aqui, e eu acho que tá faltando, assim, a maioria das mães que vem. Aí o que que acontece? Quando eu crio um tema de menino, aí fica um tema de menino solto ali e não vende muito, porque a minha loja se comunica com mães de meninas. Dá pra entender, né? Mais ou menos como funciona. A minha loja, a maioria dos temas é de menina. Então, quando uma mãe chega e se interessa pelo meu portfólio ali, geralmente é mãe de menina. Então, as mães de menino acabam não entrando muito na minha loja porque elas sabem, elas imaginam que não vai encontrar muita coisa ali. Então, eu tô querendo diversificar. Eu vendo todos os temas que a gente tem aqui, eu vendo, tá? Eu vendo na Shopee, vendo na Shein. Não tem nenhum tema assim que fica completamente empacado sem vender. Todos eles vendem. Então, se a gente colocar mais temas de meninos, a gente vai ter mais um público ali que é de mães de meninas. Mães de meninos, que a gente vai atrair um pouco mais essas mães. Então, a gente vai fazer esses, tá? Ia ser capivara, daí capivara menino e menina, mas eu vou deixar capivara pra depois. E vou colocar Poupare, que eu sei que é um tema que vende bastante. Então, Poupare menino, menina. O laranjinha lá, com roda e tudo mais, que é o Hot Wheels. E o personalizado. Eu acho que a gente vai começar até com o personalizado, porque eu já quero vir trazendo essa comunicação de que a gente tá trabalhando agora com personalizado de luxo, tá? Então é isso. Ah, tá. Daí a Gi vai vir pra cá hoje. E daqui ela vai trabalhar. Eu preparei a mesinha dela ali. É a mesinha que a gente tira foto. Eu deixei ali preparado pra ela trabalhar. Ela mais o esposo dela, que eles dois trabalham juntos. E daí eu falei pra ela, vou arrumar um lugarzinho pra você trabalhar aqui. Aí ela vai ficar o dia inteiro aqui hoje. Quer dizer, até ela conseguir captar todo o conteúdo que ela precisa. E ela pretende captar os conteúdos do mês inteiro, tá? Todo o conteúdo que for de Reels, que ela quer colocar, ela vai pesquisar tudo aqui, o que vai fazer, e daí ela já estando aqui, ela consegue, né, pedir, se for um vídeo, por exemplo, que inclui o Renato, ela já vai colocar ali o Renato para fazer alguma coisa, vai filmar, vai captar todos esses conteúdos, levar para casa dela, levar as caixinhas, porque ela faz foto e vídeo das caixinhas, caixinha, sacolinha, todos os produtos, tá? Ela leva tudo para casa dela e ela faz o conteúdo de foto e vídeo lá. Mas os conteúdos de Reels, que às vezes é um conteúdo mais descontraído, né? É um conteúdo mais de produção, por trás das câmeras, né? Que ela vai mostrar a gente fazendo algumas coisas, então ela precisa estar aqui. Então, para ela não precisar ficar vindo o tempo inteiro, né? Porque ela não mora tão pertinho daqui, é um pouco longinho, né? Uns 40 minutos daqui de casa. Então, ela vai captar todo esse conteúdo hoje, a gente vai marcar uma vez no mês, dela vir aqui, fazer, captar todo esse conteúdo, levar para casa dela e de lá ela ficar trabalhando, tá? Então, é isso por agora. Agora, ó, já foram 20 minutos e eu tô aqui falando. Vou trabalhar, vou imprimir essas coisas pra ela. E talvez quando ela estiver aí, eu tento filmar ela trabalhando aqui pra vocês, tá bom? Até já já. Já embalou aqui, tá movimentada, viu? Aqui, ó. O marido da Gi trabalhando. Vieram pra gravar conteúdo e tá como? Trabalhando na produção. Gisela tá ali, ó. Arrumei um cantinho ali pra ela trabalhar. E o Renato? Sem cadeira. Coitado, tá no computador, não tem uma cadeira pra ele. Tá concentrado. Agora eu vou falar com a Gisela aqui, ó. Gisa, você vai dar uma palhinha do seu site para seguidoras? Vou pensar. Daqui a pouco eu insisto para ela abrir o site para vocês verem, tá?
Tá trabalhando ali, ó. Esse aqui é o tema que a gente vai colocar essa semana. É do Hot Wheels, né? É corrida, né? É corrida. Corrida porque não tem a logo Hot Wheels lá, pra gente vender nas redes sociais. Quer dizer, pra gente vender nos marketplaces. Então, nas redes sociais a gente até pode colocar, né, a logo do Hot Wheels, mas pra vender nos marketplaces a gente vai deixar só tema corrida mesmo, tá? Então daqui a pouco eu vou insistir pra ela mostrar o site dela como tá ficando, gente, tá uma coisa mais linda. Bom mesmo. Aqui os conteúdos acontecendo, gente. As gambiarras, segurando a caixinha lá com a régua. Vai, produção. Pode ir? 3, 2, 1. Caiu. Agora vai Gisela, sua vez. Arrasa. Brilha. Olha, parece que temos, hein? Um conteúdo aqui saindo. Arrumou as coisinhas dela aqui de ir embora, ó. Mas eu puxei ela de volta pra mesa. Não vai embora não, sem mostrar. Ó como tá ficando o site. Que coisa mais linda. Tcharam. O nome do site vai ser como, Gisela? Baluarte. Baluarte. Ela tá desenvolvendo um site, pra quem não sabe, de arte digital. Pra gente que vende caixinha, pra quem vende pega e monte. Então, ó, já tem bastante tema. Já tô colocando Coisa mais lá. linda. Quando o site estiver disponível, eu mostro aqui pra vocês. Eu já Tem um sobre, né? Eu A já senhorita. libero. E os produtinhos que a gente tá colocando. aos Coisa poucos. mais linda que tá. Então, quando que vai estar disponível, Gisela? Que a gente já quer saber. Então, uma data. Olha. Gente, começa a cobrar a Gisela. Pode ir lá no Instagram dela. Vai lá no Instagram dela e começa a cobrar. Como que é o Instagram, Gi? Não sei. Você sabe. Arroba. É Gibassani Design ou Design Gibassani? Olha, eu acho que até junho tá liberado. Até junho. Até junho. Então tá bom, hein? Pode ser que até junho já esteja liberado Então esse tá bom. site aí. Quando ela liberar, eu mostro pra vocês que tá liberado pra venda, tá, galera? Que ela vai comprar também. É, eu também já tô doida pra comprar tudo. Eu falei que eu tô ficando viciada em comprar artes. Coisa mais linda. Então, tchau, Gigi. Vai almoçar, né? Beijo. Beijo. Vou almoçar. A gente também vai almoçar. Tchau, Du. Tchau. O Du tá aqui, ó, só na produção. O tanto que você fez eu cortar isso, você não mostra. Ele cortou um pouquinho aqui, ó. Ele cortou um pouquinho de forminha, o resto a gente já embalou ali, já tá tudo no estoque já. Gente, olha o que eu vou fazer agora. Vou trabalhar no sol. Acreditem, se quiser. Peguei uma mesinha ali de dentro, uma mesinha que a gente não tava usando, uma cadeira. E coloquei as coisas aqui no sol e vou trabalhar. Tô cheia de coisa pra fazer lá dentro. Impressão, né? Organizar o envio full. Mas não tá dando, gente, tá muito frio. Na cidade de vocês deve estar também, porque eu acho que não tem um lugar do Brasil que esteja calor no dia de hoje. Hoje é quinta-feira, quarta-feira. E a gente tá aqui morrendo de frio, os dedos tudo congelando. E não dá pra fazer nada lá pra dentro, não. Aí eu arrumei essa mesinha aqui, coloquei as sacolinhas. Nem é esse o trabalho que eu tenho pra fazer hoje, porque esse daqui era o Renato que ia fazer. Mas eu peguei a mesinha, já tomei iniciativa aqui, vou eu mesmo embalar pra não ficar lá pra dentro, fazendo impressão, porque lá dentro tá muito frio mesmo. A gente até tem um ar-condicionado, né? A gente colocou até aqui a gente lavou e deixou pra secar. Mas esse ar-condicionado, ele é só frio, porque aqui na minha cidade é muito quente, muito calor mesmo. Então, geralmente, a gente precisa aqui de um ar-condicionado frio mesmo. Mas esse ano tá fazendo muito frio e seria muito bom que a gente tivesse um que esquentasse também, mas não é o caso. E a gente tirou esse ar-condicionado que tá aqui, tá até as peças tá aqui, ó. A gente tirou ele de lá da minha salinha na frente e trouxe pra cá. Só que como agora ainda tá na época de frio, né, não tá precisando usar. Mas assim que tiver precisando usar, que, né, que começar a esquentar, a gente já vai colocar aqui. Então é isso, aqui vai ser meu trabalhinho de hoje, vocês vão acompanhar aí, vou colocar no acelerado pra vocês verem eu embalando, trabalhando no sol.
gente, terminei ali fora, né, de embalar todas as sacolinhas. Todas não, né, porque ainda tem cortando ali na Banner Cut, tá cortando sacolinhas. E ontem era o dia de fazer sacolinhas, mas a gente não tá conseguindo seguir ainda direitinho aquele cronograma, né, que a gente fez. Então, sacolinhas a gente começou a imprimir ontem, não deu tempo, né, de cortar tudo. Coloquei pra cortar uma parte e a gente tá terminando hoje. Hoje é o dia de fazer o envio full. Envio não, preparar as caixas do full. Mas a gente também tá fazendo essa parte do full atrasado. Então, o full vai ficar pra amanhã. E amanhã, deixa eu ver. Amanhã era quinta-feira, é dia de imprimir as caixinhas da Má, que é a moça que corta as caixinhas, né, pra gente. Então, essa parte a gente vai fazer no período da tarde e a gente vai tentar fazer o full na parte da manhã, né? Tentar levantar mais cedo hoje, porque hoje foi... Ou tentar levantar mais cedo amanhã, porque hoje foi difícil, gente. Hoje, pra levantar da cama, foi na base da obrigação mesmo, porque se dependesse da gente, a gente não levantava, não. Aí, coloquei ali a mesinha lá fora, né, no sol, pra fazer hoje, tô fazendo outra parte, né, do trabalho, que é a parte de separar, embalar, contar. Eu peguei essa parte pra fazer por 2 motivos. Um, porque eu tô com muito frio, eu fui fazer ali no sol, né, e ali dentro, mexendo no computador, não dá pra gente ficar no sol. Daí, tem que levar o computador, e aí o computador, a gente não imprime pela internet, né, pelo Wi-Fi na impressora, e eu teria que levar a impressora também, então não ia dar certo. Aí eu fiquei com essa parte, e o outro motivo é porque a gente tá tentando fazer com que o Renato pegue toda a dinâmica aqui. Então não adianta eu colocar ele só pra fazer uma parte, né, que ele faz embalagem dos produtos, dos pedidos, dos produtos, quando tá entrando no estoque, e a gente quer tanto que a gente faça uma dinâmica onde todo mundo, né, tanto eu quanto ele, faça de tudo aqui. Então, agora, ele tá lá imprimindo, ele tá fazendo as impressões das coisas, tá colocando pra corte, tá verificando no sistema o que tá acabando já, né, no nosso sistema do estoque, que é da Upseller. Ele tá verificando o que tá faltando, já tá anotando no caderno pra gente fazer mais impressões, tá? Hoje de manhã uma moça veio aqui, o nome dela é Jennifer, pra fazer corte de forminha, né? Ela veio fazer um teste ali de 2 horinhas, porque é o suficiente pra aprender, né, o trabalho, porque não é um trabalho difícil, né, cortar na máquina de corte vinco. Se fosse na elétrica, com certeza que precisaria de mais, um treinamento mais, com mais tempo e tudo mais. Mas no caso da corte vinco, não precisa de muito, né? Quem tem uma corte vinco sabe que ela não tem segredo nenhum, ela tem cuidados, né, atenção ali na hora de estar cortando, e você pegar a dinâmica ali de como que você vai organizar para não precisar contar as forminhas. Então, a gente corta de 2 em 2 folhas, cada folha nossa tem 10 forminhas, então a gente sabe que a gente precisa de 5 folhas para fechar um kit, né? Se ela corta de 2 em 2, tem uma dinâmica ali onde a gente consegue separar de forma que ela corte 2 em 2 folhas e coloque 50, 50, 50 e vai fazendo vários montinhos de 50 ali para depois somente embalar, né? É uma maneira mais fácil de trabalhar também quando a gente trabalha com quantidade exata, né? Como eu trabalho só com forminhas de 50 unidades, eu trabalhava antes com 90, eu comecei trabalhando com 90, vi que era meio ruim de trabalhar com 90, porque às vezes a gente quer, o cliente quer comprar 100 forminhas, porque vai fazer um cento de doce, né? Então, ele precisa de 100 forminhas, aí tinha que comprar mais. Aí, a gente modificamos para 100 forminhas, colocamos de 100 em 100. Depois, quando eu vi a possibilidade de começar a organizar ali o sistema de forma que a gente conseguisse vender com variação de quantidade, né? Que a gente vende com múltiplos de 50, né? Aí a gente diminuiu para 50, porque senão eu teria que fazer múltiplos de 100. Aí eu ia ter que vender 100 forminhas, 200 forminhas, 300 forminhas, né? Mas a gente tem 3 variações de quantidade em todos os nossos produtos, tá? Mas como a gente viu a possibilidade de vender com variação, aí a gente diminuiu a quantidade, né? Então, quem quiser e precisar, compra ainda de 50 unidades. Aí, ficou múltiplos de 50, então, ficou 50 forminhas, 100 forminhas, e ao invés de 150 forminhas, a gente criou um anúncio de 300 forminhas, caso alguém queira. Então, a gente tem anúncio de 50, 100 e 300 forminhas, tá? E daí, o sistema, na hora que vende 300 forminhas, ele vai deduzir 6 vezes o anúncio de 50, não é isso?
É isso mesmo, ele vai deduzir, tô fazendo a conta aqui. Ele vai deduzir 6 vezes o anúncio principal, que o anúncio principal é o de 50 forminhas, tá? Então, o sistema, ele faz sozinho ali essa dedução e deduz do... Vendeu um kit ali de 300, ele deduz na mesma hora 6 anúncios, 6 produtos do de 50. Então, foi isso que a gente fez, essa é a mudança. E aí, eu precisava ensinar essa dinâmica pra ela, né? Então, hoje ela veio das 10 da manhã até meio-dia. Testou aqui, gostou demais, ela tá super empolgada para começar, né, a trabalhar, porque ela é mãe também, fica em casa, né, enquanto o esposo dela trabalha, ela tem uma criança de 3 anos, e aí é muito bom, né, pra gente que às vezes fica em casa cuidando do filho, sobra ali um tempo e ela poder trabalhar nesse tempo que sobra. Então, hoje mesmo, umas 6h30, o marido dela vem buscar a máquina, né? Eu já sei onde ela mora, então, quando eu não sei onde a pessoa mora, óbvio que eu levo a máquina, né? Mas eu já sei onde ela mora, ela foi indicada pela outra moça que corta pra gente, que é a Karina. A Karina é a que corta centro de mesa e topper de doce. Então, ela foi indicada e ela é vizinha da Karina, que mora no mesmo condomínio ali, no mesmo apartamento, né? No mesmo prédio. Então, como eu já sei, né, onde ela mora, eu não preciso levar a máquina. Mas se caso eu não sei onde a pessoa mora, não conheço, não foi indicação, aí eu mesma levo a máquina, tá? Pego o endereço da pessoa, vou até a casa dela e crio essa intimidade entre a gente, né? Porque não é simples assim, busca a máquina aqui e vai trabalhar lá na sua casa. Não é assim que funciona, né? A gente sabe que a gente tem que ter alguns cuidados, a gente tem que ter uma dinâmica muito boa com a pessoa, né? Até porque ela tá com uma máquina nossa na casa dela, onde ela vai precisar tomar ali, né, alguns cuidados. Essa máquina não é uma máquina perigosa, mas também ela tem criança em casa, então eu tenho que explicar tudo pra ela, né? E o esposo dela, enfim, o esposo dela vai vir buscar essa máquina hoje, e daí pra ela não ficar muito ansiosa, né, porque ainda é quarta-feira, hoje ainda é quarta-feira, então ela vai ter mais 2 dias aí, né, na semana. E a gente combinou que na segunda-feira, toda segunda-feira, a gente vai trocar serviço. Ela vai me trazer e eu vou levar, entregar serviço pra ela. Só que até segunda-feira, ela já tá precisando, né, trabalhar. E a gente também tá precisando de corte. Então, a gente vai imprimir ali uma quantidade de uma caixa só, fazer uma caixa pra ela. Ela vai levar pra casa dela e durante esses dias aí, ou final de semana, ela vai cortar. Na segunda-feira, eu já entrego o serviço pra ela pra semana inteira. Tá? É até bom que ela já vai vendo o espaço melhor na casa dela, o jeito que vai ficar a máquina. E pelo que a gente viu, vai dar super certo, tá? Então, com isso, a gente vai ter 3 pessoas trabalhando pra gente, tá? Todas as 3 pessoas que a gente conseguiu para que trabalhe pra gente, assim, que faça esses cortes, a gente fez teste aqui, tá? Todas elas, a gente traz a pessoa pra cá. Para ela entender a dinâmica, para ela conhecer a empresa, né? Então, ela vem, ela aprende aqui com a gente e depois, tudo bem ela trabalhar da casa dela, mas a gente sempre fez isso, tá? E se por acaso ela não pudesse, de jeito nenhum, né, vir até aqui, não tivesse com quem deixar a filha dela, a gente já tava planejando de eu pagar um dia da Karina, que é a moça que indicou ela, pagar um dia da Karina, pra Karina ir até lá e ensinar ela. Tá? Então, a Karine ia pegar a máquina aqui, ia levar na casa dela e ia ensinar ela, passar ali um tempo com ela até ela aprender. Então, já era um plano nosso fazer isso, até porque eu não posso sair daqui pra ficar lá na casa dela ensinando ela. Enquanto ela ficou aprendendo aqui tranquilo, porque daí eu consigo seguir com a dinâmica aqui do trabalho, né? Então, é isso, tá, gente? Vou mudar de assunto agora. 2 pessoas nos nossos comentários aí do vídeo anterior, que eu mostrei o personalizado que a gente fez, eu tô até com a caixinha aqui, mas essa aqui foi de rascunho, tá? Foi porque 2 pessoas perguntou qual que era essa fonte que a gente usou, as 2 fontes, né, que a gente usou nas caixinhas personalizadas do fundo do mar. Esse daqui tá impresso numa folha de offset, foi só quando a gente fez pra teste mesmo. Porque os personalizados mesmo, aqueles todos montadinhos, né, que já tá pronto, eu mandei pra Gi, né, quando ela veio aqui. No começo do vídeo eu mostrei que ela tava aqui com a gente, né, e ela veio também, ela veio buscar esses personalizados e os próximos temas que ela vai fotografar e fazer vídeo lá na casa dela, tá? O serviço que ela tava fazendo aqui foi de captura de vídeo, para às vezes fazer um Reels ali de bastidores, né? Foi esse tipo de trabalho que ela veio fazer aqui, tá? Ontem ela ficou meio período, mais ou menos, aqui com a gente, fazendo esse trabalho.
que é o trabalho de captação, né? Faz um vídeo aqui, fez um vídeo com o Renato, fez um vídeo comigo, fez um vídeo dos maquinários trabalhando, e daí lá na casa dela ela tem conteúdo para poder ela trabalhar. Nos comentários, 2 pessoas perguntou qual que eram essas fontes aqui. Eu vou responder no vídeo que fica mais fácil. Acho que tá inverso aí. Tá? Murilo, 2 anos, tá? A fonte de cima, eu não sei falar, tá? Eu anotei aqui no papel, mas eu vou deixar escrito aqui. Aqui, ó. Vou deixar escrito aqui o nome da fonte de cima e embaixo da fonte eu vou deixar a fonte de baixo, tá? Que precisarem baixar essa fonte é lindíssima, ó. Eu achei muito linda também. E eu adoro usar essa combinação, tá? De fonte mais descontraída e fonte mais fina, né? Eu uso uma descontraída com uma fonte mais fina, eu acho que combina muito. Então, é isso. Outra coisa que perguntaram, como eu já tô por aqui, eu já vou explicar, já vou mostrar pra vocês, tá? É o tamanho dos nossos saquinhos, porque tem saquinhos ali que são meio padrão, né? Pra quem trabalha com sacolinha, caixinha, é o saquinho que ele tem que ser maior do que 20 por 30, por exemplo, né? Ele tem que ser maior do que uma folha 4. Então, geralmente, tem 30 por 40... Tem alguns que são 32 por 50, então, ou 32 por 40, aí a gente compra de acordo com o que tá vendendo ali. Só tem que ser maior do que uma folha 4. Mas os outros saquinhos que a gente trabalha, ele não tem o tamanho padrão, né, que a maioria trabalha. Então, eu vou mostrar pra vocês qual o tamanho deles, tá? Eu vou pegar uma régua e já volto. Aí, pra tirar a medida exata, trouxe uma régua bem grande aqui. A régua tem 60 centímetros. Do saquinho que cabe folha A4, ele tem de altura 32,5, ou pode ser 32, pode ser 33, mas esse é 32,5 por 22, tá? 22 de largura. E ele cabe sacolinha, cabe as caixinhas, cabe centro de mesa. É o que a gente coloca nesse maior. Aí, a gente tem esse daqui, que é o que a gente coloca as plaquinhas. As plaquinhas vai nesse daqui. E antes iam também os porta-bis, só que a gente fazia 2 dobras. Esse tem 25 de altura por 12 de largura. E antes a gente usava ele também pro porta-bis, só que o porta-bis ele fica até aqui e a gente tinha que dobrar e dobrar, né? Dobrar de um lado e dobrar em cima. E o acabamento, nem é tanto o trabalho, mas o acabamento ele não ficava tão bonito. Aí, a gente encontrou uma loja que vende assim, ó, nesse tamanho que cabe exatamente o kit porta-bis. Esse daqui a gente comprou diretamente na loja, que foi uma loja online, mas não é no Marketplace. Mas eu já encontrei também no Marketplace na Shopee, tá? Desse tamanho que cabe o porta-bis. Eu vou deixar no nosso link o fornecedor que tem, não é todos, tá? A maioria dos fornecedores de saquinho tem o saquinho o grande, né, que a gente coloca a sacolinha, tem o saquinho pequeno que eu coloco a forminha, mas esse tamanho aqui é muito difícil de encontrar, tá? Então, eu vou deixar no nosso link aí dos fornecedores, das lojas da Shopee que a gente compra, tá? Vou deixar esse saquinho aqui. Só que esse aqui não foi, tá? Só que eu achei do mesmo tamanho na Shopee. Esse daqui foi de uma loja que eu comprei por fora da Shopee mesmo. Esse tem 26 de altura, só que pode ser 25 de altura também, porque eu usava o da plaquinha e ele tem 25 de altura. Por 8 de largura. Então, ele tem 8 por 26. É esse tamanho que cabe o nosso porta-bis, tá? E a gente tem o pequenininho. A gente tem esse daqui. Esse daqui é o que a gente coloca forminha e topper de docinho, tá? Quando a gente encontra menor também um pouquinho, cabe, que esse aqui é grande, tá? Quando a gente encontra algum que é um pouquinho mais curto, assim, é até melhor. Mas esse daqui dá super pra usar também. Ele é 8 por 15. Esse aqui, em quase todas as lojas aí da Shopee que vende saquinho, tem esse tamanho, 8 por 15, tá? Mas eu vou deixar também, vou deixar o link de todos os fornecedores que eu compro saquinho, tá? Só que agora eu tô comprando aqui na minha cidade. Eu achei na minha cidade, no quilo, eu pago 22 ou 23 reais no quilo. E na Shopee a gente achou por 28. Quando a gente compra 5 quilos, a gente achou por 28. Foi o mais em conta, assim, que eu achei até agora. E aqui na minha cidade
Dependendo da quantidade que eu comprar, fica até mais em conta, acho que R$ 21 o quilo, tá? Não sei se eles mandam pra fora, assim, se eles vendem por correio. Às vezes também, se pagar o frete, também não compensa, né? Porque na Shopee a gente não paga frete. Mas é isso, esse daqui é o 8x15. Então, esse daqui a gente faz forminha, topper de docinho, só. Forminha e topper de docinho. Quando a gente tem que fazer brinde, também é nele, tá? Esse daqui, a gente faz porta-bis. A gente faz porta-bis, ele tem 26x8. Esse a gente coloca plaquinhas. O de plaquinhas é 25x15. Deixa eu ver. 25x12. 25x12 de largura. E esse aqui, já esqueci. 32x22. 22x32 é o ideal, tá? O que eu encontro aqui na minha cidade, ele é um pouquinho maior. Ele é de 22x35, se eu não me engano. Ele é um pouquinho maior aqui na aba, sabe? Só que daí também não tem problema. Como eu pago no quilo bem mais em conta, eu prefiro, sai mais em conta do que eu comprar esses aqui na Shopee. Então, é isso. As perguntas que eu me lembrei agora que dá pra responder, assim, no meio do dia a dia foram essas, tá? Se por acaso vocês tiverem mais alguma dúvida aí, eu posso estar trazendo nos próximos vídeos. Você pode deixar sua pergunta, sua dúvida nos comentários aqui, tá bom? Vou pedir pra vocês que se inscrevam no nosso canal. A gente tá quase batendo 1000 inscritos. Quando eu comecei no canal aqui no YouTube, não foi visando nenhum fim lucrativo, né? Foi só pra mostrar mesmo o meu dia a dia. Foi somente pra poder acompanhar lá na frente, porque assim, hoje me arrependo muito de não ter gravado lá o início, né? De não ter mostrado minha evolução, pra que eu também possa ver a minha evolução, né? Porque tem muita coisa durante a vida da gente que a gente acaba esquecendo, né? E se tá tudo registrado, uma hora a gente vem aqui, assiste e acha divertido, né? Que, passei por isso, nossa, essa fase foi difícil, essa fase foi legal. E eu não gravei nada, sempre tive vontade de vir aqui gravar, mas nunca tive coragem, né, de aparecer. Às vezes coragem, aí às vezes eu tinha coragem, mas não tinha tempo, aí às vezes não sabia o que dizer. E daí, quando eu tomei coragem pra vir aqui, né, pra frente da tela pra falar com vocês, não foi com nenhum fim lucrativo, realmente. Mas aí a gente vai percebendo que é possível também, né? A gente ter ali os 1000 inscritos e conseguir faturar alguma coisa ali com o YouTube pagar a gente. E daí é legal também, né? Não é ruim. Então, se por acaso vocês puderem e não tiver inscritos ainda no canal, vou pedir para vocês que se inscrevam. A última vez que eu olhei, faltava só 50 inscritos. Tenho certeza que tem 50 pessoas assistindo a gente aí que ainda não é inscrito. Então, se você puder, se inscreve no nosso canal para que a gente bata esses 1000 inscritos e ganhe aí uma graninha aí do YouTube, que também vai ser muito bem-vinda, né? Porque gravar vídeo não é fácil, né? É difícil. Eu achei realmente que fosse mais fácil, mas não é tão fácil. Às vezes a gente tá ali no dia a dia, trabalhando e não lembra mesmo de pegar o celular para gravar. Tanto que agora eu peguei essa dinâmica de gravar pro YouTube e ainda não peguei dinâmica de gravar pro Instagram. E eu preciso gravar pro Instagram, porque o Instagram vai me trazer clientes, né, pra comprar realmente da minha loja. E eu não criei esse hábito de gravar lá no Instagram. Preciso criar, mas ainda não criei esse hábito. Eu criei o hábito de gravar pra vocês, mas às vezes eu ainda esqueço. Às vezes passa alguma coisa despercebida e eu falo, eita, podia ter gravado isso aí pras meninas. E acabou, passou, já foi. Então, não é uma coisa muito fácil, né, por isso que às vezes não dá pra gravar, né, às vezes a gente tenta gravar, mas não consegue. E se por acaso eu for monetizada aqui pelo YouTube, vai ser muito legal, né? E pra vocês não custa nada, é somente curtir, né? Acabar, assistir os nossos vídeos, é lógico que vai precisar assistir pra poder a gente conseguir, né? Converter isso daí em dinheiro. Mas é o YouTube que paga a gente, então vocês eu só peço realmente que, se tiver gostando do nosso conteúdo, que se inscreva, porque eu sou uma das pessoas que às vezes estava assistindo, sei lá, um mês o canal de uma pessoa e daí depois que eu ia ver que eu não me inscrevi. Aí eu ia lá e me inscrevia, sabe? Mas às vezes um mês passava assistindo e nem percebia que não estava inscrita. Então, se por acaso vocês puderem, agradeço demais. Acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, vou mostrar agora pra vocês só as sacolinhas que eu já fechei. E aí, vou encerrar esse vídeo e vejo vocês no próximo vídeo, tá bom?
Um beijo. Vou ainda deixar, né, um takezinho aí gravando, eu anotando quantas sacolinhas foi que eu fiz agora, pra colocar no estoque. Mas não vou encerrar mais o vídeo, então, dê o vídeo como encerrado por aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.